A vida não tem ficado mais fácil, ela tem ficado cada vez mais difícil. Os avanços tecnológicos, científicos, os estudos e todo o crescimento supostamente econômico que temos obtido não tem facilitado a vida, ao contrário. Levamos uma vida cada vez mais atribulada. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que isso seria assim. Ele avisou que no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. O apóstolo Paulo disse que o aumento das tribulações, dos problemas, é um sinal, um aviso do fim dos tempos. 2 Timóteo 3:1 diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Temos visto guerras internacionais que nos chocam emocionalmente. Logo após uma trágica pandemia, guerras estão pipocando por todos os lados. E de alguma forma essas guerras, ainda que não aconteçam no Brasil, nos atingem financeiramente. Tragédias naturais que também se multiplicam, inclusive no Brasil, devastando bairros, cidades, desabrigando famílias, levando centenas de pessoas à morte. Essas coisas nos angustiam, elas atingem pessoas que nós conhecemos e, por vezes, atingem a nós mesmos. Nós aqui de Morungaba sabemos que há não muito tempo atrás um vendaval castigou a nossa região, destelhando casas e causando prejuízos. O que dizer do mercado de trabalho, o emprego, a vida profissional? As coisas estão cada vez mais difíceis do que eram em anos anteriores. E junto disso, o aumento do custo de vida tem trazido crises sérias para dentro de muitas famílias que estão perto de nós e para nossas próprias famílias. A estimativa do preço da cesta básica paulistana em 2022 está na faixa de R$700. Isso muitas vezes chega a ser quase que o salário inteiro ou a metade do salário de um trabalhador. Doenças físicas também têm se proliferado, como o câncer principalmente. Também as doenças mentais e emocionais, como ansiedade e depressão, têm se multiplicado e de forma preocupante. O que dizer de relacionamentos interpessoais? Acredito que nunca vimos uma crise tão grande nos relacionamentos familiares. Crises conjugais, crises no relacionamento pais e filhos, entre irmãos. Essas crises para muitos são quase que uma rotina. Casamentos constantemente por um fio, divórcios acontecendo muito mais do que antes, atritos sérios, o desgaste disso tudo é enorme. Por um lado, nós não podemos negar nem fugir da realidade das tribulações da vida. Por outro lado, não podemos assumir uma postura de dar fim a todas elas e de imaginar que poderemos ter uma vida sem tribulações. Não podemos, muito menos, cair no engano do falso triunfalismo, da falsa teologia da prosperidade que muitas igrejas pregam. Se você for uma boa pessoa, uma pessoa de fé, se você fizer suas contribuições, você terá uma vida sem problemas. Isso é mentira. Mas ainda que não possamos eliminar os problemas e nem podemos negar e fugir deles, o Senhor nos chama a fazer alguma coisa. Na verdade, Ele nos chama a fazer várias coisas. Ele nos desafia, nos convoca a orar pelos aflitos. Nosso ministério de oração aqui da Igreja Fonte, em Morungaba, tem nos motivado e inspirado a fazer isso e tem feito isso cada vez mais frequentemente. O Senhor nos chama a suprir necessitados. Por exemplo, nós como igreja temos ajudado gente nossa e temos também arrecadado recursos, ainda que nada de grande substância, mas arrecadado recursos para aqueles que passam por adversidades. Deus nos chama a fazer isso. O Senhor nos chama a nos colocarmos ao lado daqueles que sofrem e sofrer com eles e chorar com eles. Sempre fazer algo em favor dos que sofrem traz benefícios extraordinários. Em primeiro lugar, quando ajudamos um necessitado, nós nos tornamos imitadores de Cristo, o Jesus Cristo que era movido de compaixão pelos sofredores. Em segundo lugar, nós ganhamos o privilégio de glorificarmos a Deus, porque quando socorremos os necessitados, estamos fazendo a vontade de Deus, e quando fazemos a vontade de Deus, nós o agradamos. Em terceiro
O terceiro ganho é que nós encorajamos, fortalecemos e suprimos as próprias pessoas necessitadas. Eu não sei se você já parou para pensar o que realmente vai marcar e impactar e o legado que vai ficar aqui na Terra de tudo que você fizer nesse seu breve tempo de peregrinação. O que realmente vai ficar é a ajuda que você tiver feito para os outros, é a prática do amor ao próximo. Você não vai deixar um legado positivo levando uma vida egocentrada. Você não terá feito diferença na vida dos outros. Você também não encontrará sentido para a sua própria existência. Em quarto lugar, nós ganhamos o privilégio de darmos prova concreta da veracidade da nossa fé em Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que no julgamento final, lá em Mateus 25, ele afirma isso. Aqueles que serão colocados à direita do Senhor como ovelhas são aqueles que tiverem dado pão ao faminto, água ao sedento, hospedagem ao desabrigado, roupa ao despido, aqueles que tiverem visitado enfermos e presos. Isso são provas de que nós somos crentes de verdade. Quando socorremos necessitados, damos prova da nossa salvação. E por último, nós ganhamos o privilégio de darmos bom testemunho do Evangelho ao mundo. Quando ajudamos os outros como crentes, nós abrimos portas para a proclamação da palavra. Abrimos portas e corações e ouvidos, pontes para anunciar boas novas, ganhar pessoas para Cristo. Não é fazendo guerras, não é entrando em debates que nós ganhamos pessoas. É demonstrando amor e compaixão e nos importando com essas pessoas. É isso que abre caminho para os relacionamentos evangelísticos. Nós estamos numa série de mensagens em Colossenses, a parte final da carta, e intitulamos essa série A Quem Você Segue? Porque no final da sua carta, Paulo cita uma dezena de pessoas dedicadas a Cristo Jesus. E ele menciona essas pessoas com o objetivo de nos deixar exemplo de gente que colocou Cristo em primeiro lugar na sua vida. E por ter colocado Cristo em primeiro lugar, levou uma vida diferente, uma vida de engajamento e de comprometimento. Gente como você e eu, pessoas como essas, nós devemos seguir. Para elas devemos olhar, a elas é que devemos curtir, delas e do exemplo delas devemos beber e então seguir o exemplo que elas deixaram. Você é muito bem-vindo nesse tempo de reflexão e eu gostaria hoje de mencionar uma dessas pessoas de Colossenses 4, que aparece no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo cita. O nome dele é Aristarco. Aristarco é o personagem dessas pessoas dedicadas a Cristo que nos inspira e nos conduz a fazer algo em prol daqueles que estão passando por tribulação e todo tipo de dificuldade. Paulo fala assim sobre ele: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. E no verso 11, Paulo diz assim: também Jesus manda saudações. Estes são os da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. E o final diz assim: eles têm sido o meu consolo. Eu destaco duas coisas aqui. Paulo diz que Aristarco estava preso com ele e que Aristarco coopera com ele. E então, por causa disso, tem sido consolo na vida de Paulo. Dizem que certa vez perguntaram a um crente piedoso e sincero, que também era um médico psicanalista muito famoso, perguntaram a ele como deveria se proceder com uma pessoa que se encontrasse à beira de um colapso nervoso, que estivesse deprimida, ansiosa, preocupada demais com a vida. Dizem que esse profissional da área médica não disse assim: olha, essa pessoa precisa se amar mais. Não. Ele também não disse: consulta um terapeuta. Não. Ele também não recomendou que tomasse calmantes. Também não. A sugestão desse profissional foi a seguinte: fale para essa pessoa ansiosa, deprimida e nervosa, fale para ela fechar o portão da sua casa e sair em busca de alguém que esteja aflito e que se encontre em uma situação de ainda mais necessidade e procure fazer algo por ele. É dessa maneira que essa pessoa aflita, à beira de um colapso nervoso, vai encontrar a cura que tanto necessita.
Aristarco nos mostra isso, nos mostra que devemos sair da nossa casa, deixar de olhar para nós e os nossos problemas e viver e ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Quem é Aristarco? Este cristão amigo na tribulação. Este que é um exemplo para nós de gente que imita Cristo e que acaba se associando àqueles que estão sendo atribulados. Ele nasceu em Tessalônica. Aristarco é o nome grego para um homem judeu, que é da circuncisão. Aristarco é um dos mais constantes e fiéis companheiros de Paulo no seu ministério. Temos 4 demonstrações de compromisso e companheirismo de Aristarco a Paulo. Em Éfeso, na Macedônia, em Jerusalém e em Roma. Em Éfeso, houve uma captura e uma prisão. Paulo pregou o evangelho na cidade de Éfeso, uma cidade extremamente idólatra, e isso trouxe prejuízo para o comércio religioso de imagens da deusa Diana, que eles veneravam. Esse prejuízo financeiro acarretou uma revolta da população e foi incitada essa revolta contra Paulo e sua equipe. E Aristarco estava junto e ele foi capturado pela multidão enfurecida. Atos 19 diz que a confusão, olha só, se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Então, este Aristarco aqui com Paulo foi agarrado, levado ao teatro da cidade. O teatro não era um lugar de apresentações, como nós vemos hoje nos teatros, mas um lugar de deliberações, reuniões, discussões e decisões. E a coisa virou um tumulto, mas o tumulto, resumindo, ele acabou e Aristarco acabou sendo solto. Ele arriscou a vida junto com Paulo numa conspiração. O que faria se fosse você depois de um atentado como esses? Provavelmente eu voltaria para casa e nunca mais me envolveria em algo tão perigoso. Mas Aristarco continuou junto com o apóstolo Paulo. E aí ele se encontra num segundo momento crítico. Além da captura e da prisão em Éfeso, agora na Macedônia temos uma ameaça de conspiração. Aristarco está acompanhando Paulo, é uma viagem também missionária da Grécia até a Macedônia, e houve essa ameaça de perseguição. Atos 20 diz assim: quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo, que eram de Tessalônica. Veja como a Bíblia faz questão de contar que houve uma conspiração contra Paulo e que Aristarco estava junto. Então, sob sombras e ameaças de uma perigosa conspiração, ele continuou junto com a equipe. Ele enfrentou essa grave ameaça junto com eles. Éfeso, Macedônia e agora em Jerusalém. Em Jerusalém, Aristarco vai encarar junto com Paulo uma condução coercitiva. Você lembra quando Lula foi preso? Ele foi levado para julgamento numa condução coercitiva, ou seja, a polícia pegou e levou. Aristarco acompanhou Paulo, que sofreu uma condução coercitiva de Jerusalém. Ele seria levado sob custódia numa viagem extremamente turbulenta até Roma, uma viagem de navio onde Paulo seria julgado. Atos 27:1 diz assim: quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, Atos diz, Aristarco, o macedônio de Tessalônica. E nessa viagem longa, Aristarco enfrentou, junto com Paulo, tempestades severas e naufrágio. Lucas conta tudo isso em Atos capítulo 27. Pode ser que Aristarco fosse um prisioneiro junto com Paulo, ou fosse apenas um acompanhante que estava indo junto com Paulo sem que ele mesmo fosse prisioneiro. Éfeso, Macedônia, Jerusalém e, por fim, Roma. Em Roma, Aristarco aparece como um companheiro de cela. Ele foi um companheiro de captura, um companheiro numa ameaça de conspiração, um companheiro numa condução coercitiva e agora Aristarco é um companheiro de cadeia.
De novo, não sabemos se ele estava apenas acompanhando Paulo ou ele era um prisioneiro de fato junto com Paulo. O fato é que ele estava junto com ele nos momentos mais difíceis do ministério dele. E agora, numa prisão, uma prisão romana, aguardando o julgamento de César, Paulo não estava sozinho. Ele tinha Aristarco, o amigo fiel nas tribulações. O apóstolo Paulo manda saudações de Aristarco, porque ele não está revoltado com as adversidades. Ao mandar saudações, ele mostra que ele não está desanimado, amargurado com o evangelho, com a igreja de Jesus. Ao contrário, Aristarco continua querendo o bem do povo de Cristo e da sua causa, mesmo passando por tribulações junto com o apóstolo Paulo. Sabe, o egoísmo, a busca pela autossatisfação, o individualismo sempre perguntam assim: que vantagem há para mim? Já o compromisso do amor ao próximo sempre pergunta: o que eu posso fazer por você? Essa era a pergunta que Aristarco sempre fazia. O que eu posso fazer por você? Você que tem filho, já teve um filho, se lembra de quando ele nasceu. Quando o filho nasce, principalmente o primeiro filho, as noites tranquilas desaparecem. As mães, principalmente, levantam a qualquer hora da noite para alimentar o bebê. Não porque aquilo é agradável, porque é gostoso perder o sono, mas porque o amor nos obriga a fazer de tudo e nos impele a tudo. Outro dia eu ouvi uma mãe dizendo que ela nem sentia o sofrimento, porque o amor fala muito mais alto. Quando nós amamos, nós esquecemos de nós mesmos devido ao compromisso que temos para com os outros. E assim era Aristarco, amigo presente nas horas da tribulação. Há duas marcas de um cristão amigo na tribulação que eu quero citar e que aparecem aqui em Colossenses 4:10. Eu gostaria de mencionar que no versículo 10, Paulo diz assim: Aristarco está preso comigo, ele manda saudações, e no versículo 11 diz que ele coopera com Paulo pessoalmente no reino de Deus e que Aristarco tem sido consolo na vida de Paulo. A primeira marca de um cristão amigo na tribulação é o compromisso com Jesus Cristo. Aristarco era fiel a Jesus Cristo e isso fez dele um amigo de verdade. Para ser um amigo fiel, primeiro é preciso ser um fiel amigo. Aristarco tinha um compromisso robusto com Jesus, consistente, inflexível. Mesmo açoitado por várias dificuldades na vida cristã, ele não pulou fora do barco. O nível de dedicação de Aristarco era, acima de tudo, com Cristo e com a causa de Cristo. Ele cooperava pessoalmente com Paulo pelo reino de Deus. Era a glória do Senhor que estava em vista. Aristarco era, acima de tudo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante que o compromisso radical e sacrificial com Cristo não é só para um apóstolo, um missionário, um pastor. O compromisso radical é para todos os crentes, o compromisso que faz até suportar dificuldades e adversidades. Um exemplo de como nós devemos enfrentar obstáculos e dificuldades na caminhada cristã. É isso que encontramos em Aristarco. Na hora de uma dor, de uma perda, de uma dificuldade, ao invés de desanimar e esfriar na fé, precisamos, através da dificuldade, amadurecer, nos inspirar, nos incendiarmos ainda mais. É preciso que você saiba e que você se lembre e que eu me lembre todos os dias. O discipulado, a caminhada com Jesus não é um passeio no parque de diversões. Não é como entrar numa elite da raça humana que é blindada contra doenças, tragédias, prejuízos, assaltos. Como se fosse um povo que Deus olha para esse povo, desvia os mísseis, os vírus não pegam eles não contraem câncer, o bandido não entra na casa deles. Isso tudo é engano. Os cristãos estão sujeitos a todo tipo de sofrimento. E, com certa frequência, as dificuldades vão exigir de nós um exercício adicional de fé, uma disposição redobrada de prosseguir mesmo contra a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade de ser fiel ao Senhor vacila.
diante de dificuldades. Por exemplo, uma frustração no casamento pode levar a uma decepção com o Senhor. Um amontoado de pequenos problemas na vida, problema financeiro, problema com o filho, problema com o vizinho, pode desanimar até mesmo de não querer ir para a igreja, não querer a palavra. A própria rotina de servir na igreja pode se tornar cansativa e você quer então abrir mão de trabalhar. Talvez uma decepção com a igreja, algo errado que a igreja fez, alguma frustração para com o pastor, a liderança da igreja. E a igreja é imperfeita. Uma pandemia também pode nos desanimar, o aumento da gasolina, que nós não ouvimos outra coisa senão nisso, a gasolina aumenta. Mas a verdadeira vitória em Cristo não é uma vida sem adversidades, mas uma vida de perseverança com Jesus em meio às adversidades. Então a primeira marca de um cristão amigo na tribulação é essa marca de Aristarco, compromisso inegociável, radical com Cristo. E a segunda marca de um amigo na tribulação é o companheirismo fiel. Isso que ficou evidente na biografia do Aristarco. Porque quando somos fiéis amigos, fiéis ao Senhor, amigos dos outros, seremos amigos fiéis aos outros. Aristarco, você viu, esteve ao lado de Paulo o tempo todo. Revolta em Éfeso, ele não arredou o pé. Ameaça de perseguição na Macedônia, ele não fugiu. Tempestade em alto mar, prisão romana, em nenhum momento Aristarco abandonou o seu amigo Paulo. Na verdade, 2 vezes ele é chamado de companheiro. Em Atos 19, é dito que ele é companheiro de Paulo, e também em Filemão, versículo 24, Paulo diz assim, ele é meu colaborador. Então, Aristarco foi aquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. E sabe, esse tipo de amigo em Cristo, para todas as horas, é uma das coisas mais inspirativas na vida da gente, não é? É uma das coisas que mais nos motiva, que marca, que nos empolga, que nós tenhamos, e é o que mais precisamos na vida atribulada, amigos fiéis que estão ao nosso lado nas horas das dificuldades. As coisas estão de cabeça para baixo. Você tem um amigo que te mantém em equilíbrio. O cansaço nos abate. Muita coisa nos frustra. Mas ter aquele amigo fiel e fiel amigo ao nosso lado é o que nos dá força para prosseguir. E às vezes é a única coisa que temos para continuar prosseguindo. Agora, é bom ter um amigo assim, mas é preciso que você também seja um amigo assim, um cristão amigo na tribulação. Um cristão, como diz Paulo, que coopera pessoalmente com ele no reino e que é consolo para o apóstolo. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você que, frequentemente, a resposta de Jesus para o sofrimento das pessoas, sabe o que é? É o amor e a compaixão demonstrado pelos seus discípulos. A resposta de Jesus para o sofrimento de alguém, hoje, pode ser você. Você ir até essa pessoa, se colocar ao lado dela. Aristarco é a resposta de Jesus aos que sofrem. Conta-se a seguinte história. Um professor de sociologia deu uma tarefa para sua classe. Escolham 200 garotos, meninos, que vivem nas piores condições da cidade. Estude os lares desses meninos, o ambiente em que vivem, ele disse para os alunos. Veja a educação que eles têm, calculem quantos deles vão se tornar criminosos em virtude da influência que eles recebem do seu meio. Então a classe fez essa investigação determinada pelo professor e, pelos cálculos que fizeram, dos 200, eles projetaram que 180 daqueles alunos iriam parar na cadeia. Em seguida, esse relatório foi arquivado. 25 anos depois, o mesmo professor deu outra tarefa para uma outra classe. Localizar aqueles 200 garotos, que agora eram homens feitos, e ver o que havia acontecido com a vida deles. A maioria dos 200 foi localizada. Alguns poucos haviam morrido e somente 4. De 200, apenas 4
tinham tido passagem pela polícia. Mas uma semelhança na vida desses rapazes chamou a atenção. Os que estavam vivos eram cidadãos decentes. Um acontecimento estranho diante das circunstâncias, e a investigação que prosseguiu descobriu o seguinte: todos os rapazes entrevistados, boa parte deles, mencionaram a influência decisiva de uma professora. Essa professora foi localizada e, quando a encontraram, procuraram saber o que ela tinha feito para levar tantas crianças fadadas ao crime para um caminho bom. E a resposta daquela mulher foi extraordinariamente simples. Ela diz assim: tudo o que eu fiz foi amar aqueles garotos, inspirá-los e compreender o que é que eles podiam ser. Eu vejo aqui em Colossenses 4 para a vida de Aristarco e imagino que essa professora foi simplesmente Aristarco na vida desses garotos. Em condições terríveis de vida, abandono, privação, necessidades terríveis, violência ao seu redor, mas o fato de terem tido uma amiga na tribulação fez toda a diferença para a vida deles. A pergunta final, de novo, é: a quem você segue? Convido você a olhar para esse cristão Aristarco, amigo na tribulação, seguir o exemplo que ele deixou. Que você seja a resposta de Jesus àqueles que estão sofrendo ao seu redor. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é o pastor amado que tem compaixão no coração e se importa com aqueles que sofrem, com as almas perdidas, adoecidas, e que veio a este mundo para se entregar naquela cruz, para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Que seja esse amor que nos inspire também no modo de agir e lidar com os outros, e que, olhando para Aristarco, entendendo o seu modelo, o teu Santo Espírito nos ajude a sermos também amigos, companheiros que estão ao lado daqueles que estão atribulados. Vivemos num mundo em que as adversidades se multiplicam e nós queremos ser a resposta de Jesus para aqueles que sofrem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.